Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega. Somos Fetransporte Brasil. Acesse fetransportebrasil.com.br e nossas redes sociais @Fetransporte Brasil. Olá, olá, muito bom dia a todos vocês. Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a você que está participando da terceira edição do Fetransporte Brasil Conference, o principal evento online de seguros de transporte de cargas. Uma realização da Fetransporte Brasil e da Educa Seguros. Eu sou Mário Mota, tenho mais uma vez o prazer de estar com vocês, já estivemos ontem. Continuaremos com vocês durante toda essa jornada de aprendizado com muito conteúdo e com imensas possibilidades de networking. O Fetransporte Brasil Conference, ou o FBC 2022, foi criado com o propósito de democratizar o conhecimento sobre o seguro de transporte de carga e incentivar os corretores de seguros a diversificarem suas carteiras, a venderem mais neste ramo que apresenta imensas, enormes, grandes possibilidades e oportunidades para vocês. O FBC 2022 é um evento patrocinado por NS Tech, Upper, Argos Seguros, Delta Global, 3S Tecnologia, AXA Seguros, Buoni, Selbet, Sompo Seguros, Seguros Sura e L Perna Comissária de Avarias. E antes de nós iniciarmos efetivamente o nosso segundo dia com a trilha de conteúdos, eu vou convidar para que se unam a mim, aqui neste estúdio nesta manhã, Rogério Brum, diretor comercial da Fetransporte Brasil. Hoje a participação do Vitor Hoffman, Key Account Manager da Fetransporte Brasil, e Anderson Ojope, fundador da Educa Seguros. Eles representam os realizadores deste evento. No palco comigo, logo após a vinheta. Aqui estão. Muito bem, sejam bem-vindos, amigos. Bom dia. Rogério, Vitor, Anderson, prazer estar com vocês. E eu tenho a impressão de que, pelo rosto de cada um de vocês e pelo que eu percebi, tanto no pessoal da Fetransporte quanto da Educa Seguros, o primeiro dia foi um grande sucesso, não só de presença, de acompanhamento, mas de participação. É isso mesmo? Rapidamente, balancem a cabeça, se os três concordam. Concorda, sim, Rogério? Um dia fantástico ontem. Fantástico. O primeiro dia foi extraordinário. Vou começar contigo, então. Que feedback você repassa para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes-internautas, aqueles que nos acompanham, em relação ao primeiro dia de conteúdo? Vamos começar especificamente com o painel que você mediou, que foi o primeiro painel e que mexeu com muita gente. O que é que os corretores de seguro comentaram contigo? Qual foi o feedback que você recebeu? Muito positivo. Mário Mota, bom dia novamente. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Fiquei muito surpreso com a quantidade de comentários positivos durante o painel. E venho aqui reforçar a importância do corretor de seguros ficar atento à tendência e às mudanças de mercado. Com isso, o corretor consegue pensar mais estrategicamente na evolução do seu negócio e aproveitar várias oportunidades dentro da área de seguros, e principalmente do que foi apresentado ontem aqui dentro do Fetransporte Brasil Conference 2022. Algum destaque especial em relação ao tema que foi tratado?
Alguns destaques importantes durante o dia. Nós falamos sobre ao gerenciamento de risco, falamos sobre novas modalidades dentro da área fiscal do seguro e que afeta diretamente o seguro de transporte de cargas. Me perdoe, mas especificamente em relação ao teu painel, o que é que você destaca como principal? Eu acho que foi o contexto trazido sobre a atual situação de seguros no Brasil. A atual situação de seguros no Brasil. Exatamente. Eu acho que foi muito bem traduzido pelo Márcio Coriolano e pelo Gustavo Doria, né, o que nós estamos vivenciando, né, tendências de mercado e o que nós temos aí por vir aí com relação à tecnologia também, que nós temos que estar muito bem preparados para isso. Agora, é muito legal quando você pega duas feras da área e que não se contrariam, como eles disseram, mas se complementam. Eu achei muito legal. Perfeito, porque tivemos tivemos assuntos divergentes, tivemos assuntos convergentes e foi extraordinário o bate-papo com eles, com certeza. Muito bem. Vitor Hoffmann, ontem foi a nossa querida Thay, que vocês conhecem bem, gerente de marketing da nossa FETransporte. Hoje é o Vitor Hoffmann. Vitor, que momento do nosso primeiro dia, você que estava atento, eu vi que você acompanhou o primeiro dia bem de pertinho na nossa sala de apoio. O que é que você destacaria para os nossos acompanhantes, para os nossos seguidores hoje? Bom, Mário, bom dia a todos. Nós começamos a tarde de ontem com a minha entrevista com o Aruan, falando sobre as coberturas dos seguros do embarcador e do transportador. Conteúdo bem técnico, com bastante segurez, que logo na sequência entrou a Thaisa com a Maria do Seguro, com o Descomplicando Segurez. Muito interessante, principalmente para aquele corretor de seguros que está começando no ramo de seguros de transporte. Tem algum termo que demorou para que você entendesse do segurez aí na tua vida? Para mim é muito tranquilo falar de seguro de transporte. E ontem, na verdade, o foco foi, no primeiro momento, falar da parte mais técnica e, de um segundo momento, poder falar um pouquinho mais para aquele corretor justamente que está entrando, que tem alguma dificuldade com alguns termos e tudo mais, mais nesse sentido. Eu, por exemplo, vocês sabem que eu não sou da área de seguro, né? Eu sou curioso em relação a isso. Eu estava lendo programação e eu identifiquei aqui, por exemplo, RC Ônibus. RC Ônibus. Para quem não é do seguro, o que significa RC Ônibus? Responsabilidade civil ônibus. Ônibus. Então é a responsabilidade que tem a empresa sobre o material humano que ele está transportando, basicamente, é isso? Exatamente. Que legal. Bom, o Segurez foi maravilhoso. Se você não assistiu ontem, vale a pena procurar aí na relação e assistir na íntegra, tá certo? Anderson Ojope, que Olá, prazer tê-lo novamente. O que é que você destaca do primeiro dia? Vou falar de alguns assuntos que não estão muito relacionados ao transporte, mas que é de interesse do corretor que quer diversificar a carteira, que quer diversificar aí o portfólio de produtos que trabalha. A gente teve ontem uma entrevista com Edson Calheiros. A gente pode dizer que ele é um dos pais aí dos seguros inclusivos, dos microseguros no Brasil. E foi bem interessante. É um tema que o corretor precisa ficar atento. É um nicho onde o corretor consegue entregar e distribuir bastante seguro se encontrar desenvolver o produto certo, encontrar o canal certo. Então, o corretor que quer ficar atento, que quer aumentar as vendas, deve ficar atento aos seguros inclusivos. A gente também teve um painel com o pessoal da Sul América, falando mais especificamente sobre saúde, sobre vida. São outros produtos que o corretor consegue diversificar as áreas que ele atua. E fica aqui uma dica, né, Rogério? O FETransporte está caminhando para essa diversificação de produtos, já consegue atender o corretor não só no seguro de transporte, mas em outros ramos. Isso, para o corretor que já é parceiro da FETransporte, é super interessante e é a oportunidade para o corretor entender um pouco mais de saúde, de vida. E eu queria já deixar uma dica aqui, agendar, que hoje a gente tem mais um painel, uma entrevista falando sobre vida, para o corretor que quer iniciar a carteira de seguro de vida com o Rogério Araújo, que é um fera aí no seguro de vida. Juntamente com o Felipe Carvalho, já está. Isso mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho nessa história de microseguros. E Vamos quem lá. está perguntando aqui é alguém que não é da área de seguros ou você que está começando agora. Dá um exemplo para mim de microseguros. Mário, a gente está falando de que o mercado tradicional, em geral, atende determinados nichos de público, de pessoas, de empresas e acaba deixando desassistido um grupo de pessoas, né? Ou a grande maioria, às vezes, os seguros tradicionais não conseguem atender
esse grupo de pessoas que tem características específicas. Então, a gente está falando de seguros de produtos que, em geral, tem um custo de entrada mais acessível. Ele é distribuído por canais não tradicionais. Não estou dizendo aqui que não é distribuído pelo corretor, mas não é feito em geral não é feito da forma tradicional que é vendido o seguro. E ele é criado, pensado exclusivamente de acordo com as características daquele público que a gente quer atingir. Então, é um seguro personalizado e distribuído de forma que alcance aquele público e que, em geral, o mercado de seguros tradicional não tem alcançado. Eu estou falando uma bobagem se eu disser que o microseguro não tem um micro nicho, é um grande nicho que precisa ser aproveitado? Sim, sem dúvida. A gente costuma falar, todas as carteiras, seguro residencial, seguro de vida, saúde, todas elas a gente vai ver que a maioria dos brasileiros não possui determinado seguro. Então, a gente está falando de alcançar esse público aí de consumidor. Agora, ele te provocou aqui, ele falou do aumento de portfólio da FETransporte, Rogério. Então, essa é uma das grandes propostas que a FETransporte já vem trazendo há mais de 2 anos, né? Diversificar mais e provocar o corretor a começar a olhar outros mercados que não só o transporte de carga, não só o seguro transporte de carga. Então, a gente tem feito um trabalho de desenvolvimento, até de mindset dentro da própria FETransporte, trazendo executivos especialistas em determinados segmentos, justamente para conseguir atender o corretor, como a gente faz no transporte, de uma forma mais técnica, né, trazendo produtos diferenciados em outros segmentos também, como é o seguro de vida, como aqui mencionado, microseguros, né, que é o seguro que nós chamamos seguro inclusivo, né, isso é uma das grandes pegadas, e quando a gente fala inclusivo, realmente, atender classe C, D e E, esse é o grande objetivo do microseguros, né? Então, a gente realmente está desenvolvendo uma área para que a gente possa ajudar o corretor, né, a poder comercializar esse tipo de produto de forma mais técnica. Democratização do seguro, é mais ou menos isso? Essa é uma palavra que nós usamos bastante no mercado ultimamente, né? Com os objetivos do órgão regulador, que é a SUSEP, provocando o mercado como um todo, iniciando novas seguradoras e, principalmente, motivando a abertura de novas microseguradoras para atender justamente esse nicho de mercado, esse classe C e D que eu mencionei. Muito bem, está aí, ó, ampliação de portfólio. E hoje à tarde, como bem disse o Anderson, não perca então esse painel, não perca nenhum painel, mas esse em especial para você começar a sua carteira e a partir daí objetivar e aproveitar todas as possibilidades e oportunidades que o mercado oferece. Rogério, ontem nós finalizamos o dia com 2 temas que despertaram muito interesse dos nossos corretores: subscrição e gerenciamento de riscos. São temas distintos, subscrição e gerenciamento. Sim. Qual é a importância destes temas para o corretor de seguro? Compreender bem uma coisa e outra, diferenciá-las e aproveitá-las. Perfeito. Eu só queria fazer rapidamente um preâmbulo, eu já citei isso ontem em uma das minhas falas. No final da manhã, nós fizemos também a apresentação de Alfredo Chaia, com o nosso amigo Pedro e o nosso amigo Bruno, onde nós tomamos como destaque a nova situação fiscal no Brasil, né, e as novas medidas que estão sendo tomadas, principalmente na questões da averbação de documentos. Então, falamos lá sobre DTE, sobre questões de riscos ambientais, então foram assuntos muito pertinentes e ligados ao assunto que nós tínhamos na parte da tarde. Então, os painéis da tarde, eles trouxeram como fazer uma subscrição de risco, como funciona subscrever um risco, na verdade, né? O que você precisa, quais são os elementos essenciais para uma boa subscrição de risco, ou seja, um bom questionário, né? Você ter as informações do risco, você conversar com o seu cliente, transportador, embarcador, para que ele entenda para que você entenda como corretor de seguros o que ele tem de risco, na verdade, para que você possa trazer para a seguradora ou trazer para a FETransporte aquilo que ele necessita na sua realidade como uma proposta adequada ao seu risco. Além disso, falamos sobre controle de sinistralidade, né? Item importante,
né, que a gente sempre aborda muito quando a gente vai fazer uma subscrição de risco, entender a sinistralidade, se ele tem frequência de sinistro, se ele tem severidade, né, tipos de mercadorias envolvidas, se elas são de alta periculosidade para roubo, se são de alta periculosidade para acidentes, né, sempre olhando o foco para que a gente possa fazer justamente lá no questionário a diversificação, entendendo o que é um risco para acidente, o que é um risco para roubo, né? Entendendo se esse segurado tem apólices vigentes, se a gente precisa acompanhar as taxas atuais que ele tem, né? Que tipo de gerenciamento de risco que ele precisa aplicar para as mercadorias dele, dependendo de mercadorias, por exemplo. Hoje nós temos a aplicação de um gestor de risco dentro de um caminhão que está rastreado com um rastreador que vai fazer todo o roteamento, né? E monitoramento da área que ele vai percorrer como um todo, aquele risco, né? Entender o mapa de risco do segurado, tá? E analisamos também as questões das regiões onde nós temos a maior frequência de sinistros. Então foram assuntos realmente bastante abrangentes, trazendo de forma premente ao corretor de seguros, principalmente, né, o que ele precisa saber sobre uma apólice de seguro de transportador, de embarcador, de importação e exportação. Muito bem, Rogério, vamos conferir com os nossos acompanhantes, os nossos seguidores, a programação deste segundo dia do FBC 2022. Já na sua tela, e nós todos podemos acompanhar, essa interação com os participantes, efetivamente, marcou agora pela manhã e nós teremos em seguida tecnologia, tendências e metaverso. O que esperar do futuro do seguro? Tem alguma coisa a ver com as novas tecnologias, Rogério? Metaverso? Tudo a ver, né? Hoje se fala aí sobre avatar. Quando eu chamei esse assunto para que ele fosse de importância e relevância dentro do FETransporte Brasil Conference 2022, foi justamente um assunto que está em voga neste momento, né? Eu só ouvia falar do filme Avatar, mais absolutamente nada. Então, eu trouxe esse assunto justamente, o que tem a ver o metaverso com o mundo de seguro? Ele tem alguma coisa a ver, afinal de contas? Pois é, né? é isso que nós vamos desmistificar hoje. O Vitor hoje lembrou de outro filme, Doutor Estranho. Doutor Estranho, que realmente traz para as telas um pouco do que a gente vai conviver, já está convivendo. Aliás, a primeira vez que eu vi a palavra metaverso foi em 1990 e alguma coisa. É impressionante como demora um pouco para chegar, às vezes, na tecnologia, mas você não pode ficar de fora, viu? Você tem que estar antecipando sempre um passo em relação a isso. Portanto, tecnologia, tendências e metaverso, o que esperar do futuro do seguro, é o seu primeiro passo na manhã de hoje, daqui a pouquinho, logo depois dessa abertura. Vitor Hoffmann, mesa redonda logo em seguida, com corretores de seguro, com dicas para ampliação da carteira de seguros no transporte de cargas. O que acrescentar? Está lá, ó. 10h30, mesa redonda com Marcelo, a Paulinha e o Therielson. Exatamente. Vou compartilhar alguns casos com a mediação da Paula, aqui do time da FETransporte Brasil. Compartilhar um pouco da experiência deles para o corretor que está entrando no ramo agora. Vai ser bem interessante. Depois, à tarde, nós temos às 13h30 os... Opa, muito bem. Faltou? 13h30, estudo de casos de gerenciamento de risco, um estudo da Seguro Sura, com a Amilcar e com o Diego. Às 14 horas, o seguro de transporte de cargas pela visão da AXA no Brasil, com o Denis. E às 14h30, apresentação de tecnologia para facilitar a gestão do corretor de seguros, com o Rafael Leopoldo. Muito bem, nós temos na tela, deixa um pouquinho só na tela, por favor. Ali, isso. Nós teremos, então, às 11h30, essa interação final com os participantes aqui, uma avaliação dessa manhã. Meio-dia, aquele intervalo para o almoço, porque ninguém é de ferro. E aí nos reenergizamos para entrar às 13h30, como bem disse o Vitor, com esse estudo de casos, que é um estudo da Sura, que certamente é muito interessante para ser aproveitado por todos vocês. E logo em seguida, a visão da AXA do Brasil em relação ao seguro transportes de carga. Anderson, às 15 horas, agora sim, vamos para a próxima tela, por favor, obrigado.
O que é que você nos diz desse destaque das 15, como iniciar a sua carteira de vida e previdência? Foi justamente o que eu comentei logo no início, isso aí. O Felipe vai estar conversando com o Rogério Araújo, da TGL Consultoria. O Rogério, que já há alguns anos já construiu um case na corretora dele, na forma de trabalhar, na forma que ele atende cliente, que ele presta a consultoria dele e vem desenvolvendo muitos corretores nessa área. Então, eu acho que para o corretor que quer saber mais sobre seguro de vida, que quer saber como iniciar isso, ele não pode deixar de acompanhar esse conteúdo. Eu dei um spoiler agora há pouquinho aqui numa pergunta, Rogério, lá, agora sim aparece, RC Ônibus, o que é que o corretor precisa saber para incluir na sua carteira? Está ali, ó, vai ser exatamente às 15 horas e 30 minutos. Fala um pouquinho disso. Bom, como eu disse, a gente tem provocado o corretor, né, nessa diversificação de carteira, e o Responsabilidade Civil Ônibus, como o seguro de transporte de carga no Brasil, ele é um seguro obrigatório, ele segue uma trilha de lei, né, onde aquele que assume o risco, né, de se transportar pessoas em território brasileiro obriga-se a fazer um seguro, né? E a gente vai um pouco desenvolver esse assunto hoje, identificando qual tipo de seguro, quais as responsabilidades e quais as coberturas que existem dentro de um seguro de responsabilidade civil. Há muita diferença entre RC Ônibus e seguro de cargas vivas? Eu sei cargas vivas? Cargas vivas. Eu estou misturando aqui, porque não deixa de ser uma carga viva, mas é um ser humano. É diferente de outras cargas vivas. Há diferença no não, seguro? O seguro, na realidade, ele tem por objetivo o reembolso de danos pessoais e danos corporais. Corporais. Exatamente. Perfeito. Então tá. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo perguntas aqui de um iniciante, quem sabe, montando a sua carteira inicial para começar a mexer com o seguro. Vamos lá. Desculpem. Bom, em relação a como se tornaram... Aqui, a próxima, eu preciso assistir esse painel à tarde, Anderson. Está lá, ó, no 16 horas, como se tornar um corretor mais competitivo com marketing digital. Acrescenta algo para o nosso acompanhante. Olha, tem que saber do seguro, Básico é seguro. Tem que entender de condições gerais, estudar produto, mas se você não conseguir alcançar o seu público, o seu público-alvo, né, se comunicar com o seu potencial cliente, de nada isso adianta. E o marketing digital é justamente para isso. É para como o corretor consegue se posicionar, alcançar o potencial cliente, criar uma comunicação efetiva com ele. E na conversa que a Thaisa teve com o Douglas, ele explica muito sobre isso. Como utilizar o marketing digital, né? É muito amplo o marketing digital, e quais são os canais, quais são os melhores formatos. Então, o Douglas fala muito sobre isso, como utilizar o marketing digital de forma assertiva para o corretor se tornar mais competitivo e assim conseguir alcançar aí os resultados. O teu público-alvo na FETransporte, Vitor, também é alcançado pelo marketing digital? Marketing digital está em tudo, né? O digital está em tudo. Então, a pessoa que diz que não é vendedor, ela está mentindo. Ela vai vender em algum momento a imagem dela, então, mas está ligado 100%. Para vender. Exatamente, saber se vender. É isso aí. Mas o marketing está em tudo. Não tem que discutir. Rogério, nós vamos partir às 16h30, voltar a falar de sinistros em transportes de carga. É um tema fundamental, né? Fantástico. Vai ser abordado hoje por dois grandes especialistas do mercado, Luiz Perna e Vanderlei Moghetti, com uma experiência vasta em regulação de sinistro em estrada, regulação de sinistros internacionais. Então, esse painel vai ser para você, corretor, de suma importância, para que você entenda como é que funciona toda a dinâmica de um sinistro numa estrada, o que é importante você observar no caso de um sinistro para orientar corretamente o seu segurado, né? Nos seguros internacionais, quais são os trâmites de uma mercadoria quando ele chega ao porto, né? Quais são os procedimentos que ele deve tomar e orientar o seu segurado no momento de um sinistro internacional. Então, realmente vai ser um painel aí, bastante técnico, mas muito importante ao corretor de seguros, com muito conteúdo importante para ele poder usar no seu dia a dia. Muito bem, às 5h30, 17h30, lá embaixo, né? Tá vendo? Momento Inspiração. Ontem tivemos um momento de inspiração muito interessante. O de hoje é imperdível também. Como os desafios e obstáculos na vida levaram Eliel Fernandes à mais alta posição na maior GR do Brasil. A maior GR do Brasil é a Buoni, vocês sabem disso. E ele também é sócio da NS Tech. Agora imagine
o Eliel nos dando dicas importantes de como conquistou essa posição. E no mercado, inclusive, o Anderson brilha os olhos quando observa uma carreira tão brilhante como a do Eliel, não é isso, Anderson? Sim, Mário, eu sou muito inspirado por empreendedores. Eu pude acompanhar já a trajetória de muita gente do mercado de seguros, de transporte. Estou ansioso aí para ouvir a história também do Eliel, ali, como ele alcançou isso. Então, para quem é empreendedor, e o corretor de seguros é empreendedor por natureza, tem que ser empreendedor por natureza, eu acho que vai ser bastante inspirador, sem dúvida, acompanhar a história do Eliel. Estou ansioso. Muito bem. Anderson, Vitor, Rogério, muito obrigado por me acompanhar. Aliás, por me permitirem acompanhá-los nesse comecinho de manhã do segundo dia. Hoje é dia 22 de junho de 2022, uma quarta-feira. Está chovendo em Florianópolis e onde quer que você esteja, o tempo é bom, porque vocês estão ligados no FBC 2022. Mais uma vez, muito grato a vocês. Obrigado, Mário. O primeiro dia surpreendeu, eu não tenho nenhuma dúvida de que o segundo dia não vai ser diferente, portanto, fique conosco. É muito importante salientar que nós nós continuamos seguindo à risca as recomendações dos órgãos competentes para garantir a proteção de todos os profissionais que estão envolvidos neste evento. E, para finalizar, nesse momento, eu gostaria de lembrá-los. Se você ainda não segue a FETransporte Brasil nas redes sociais, essa é a hora. Esse encontro aqui é o momento. Você vai ter a qualquer momento um QR Code aqui ou aqui, ó. É só entrar nesse QR Code que você já estará integrado à FETransporte e a partir daí com uma série de orientações que vão permitir. Se você não quiser entrar pelo QR Code, basta acessar agora no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn ou no YouTube e buscar por FETransporte Brasil. Escreve FETransporte Brasil, você vai entrar numa dessas ferramentas, num desses aplicativos. E o segundo recado é aquele do selfie. Aliás, meu telefone não está aqui, está lá, senão eu já ia bater outro selfie aqui para mostrar. Faz um selfie, você e a tela do computador ou do seu celular. Aí vai ficar meio difícil ele fazer pelo celular onde ele está acompanhando. Pede para alguém bater uma foto. E não deixe de acrescentar a hashtag FBC 2022. Use essa hashtag e não deixe de nos marcar. Marca ali, FETransporte Brasil ou Educa Seguros. E nós vamos mostrar ao vivo tudo o que está acontecendo em nossas redes sociais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês. E atenção, porque agora, 9 horas e 28 minutinhos, vamos devolver apenas 2 para a bronca da produção. E certamente você vai nos acompanhar nesse segundo dia de FETransporte Brasil Conference. Você acompanhará daqui a pouquinho, se o TP subir, o primeiro painel, Tecnologia, Tendências e Metaverso, o que esperar do futuro do seguro, com Denise Lima de Oliveira, CEO e fundadora da FitInsure, Felipe Munhoz, co-founder e CEO da Clunk, co-founder e board member do grupo Viseu, com a mediação do Tiago Soares, que é o CEO Latinoamérica da Nion. Vamos lá, vinheta e em seguida este primeiro painel que vai ser mediado pelo Tiago Soares. Vamos lá, gente. Um abraço e até já já a gente volta.